Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez para compartilhar da Palavra de Deus, o coração, cheio de alegria, um desejo enorme de compartilhar com você do que nós temos de melhor, que é a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar dentro do tema, por que devo confiar no Senhor? É uma pergunta, por que devo confiar no Senhor? Vou tentar responder essa pergunta. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1. Eu quero ler dentro do verso 12 a segunda parte do versículo que diz assim, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dentro deste versículo, há uma afirmação que eu quero compartilhar com vocês por parte de Paulo quando está escrevendo a Timóteo. Porque eu sei em quem tenho crido. Essa expressão leva-me a fazer uma pergunta e essa pergunta dará tema à mensagem. Por que devo confiar no Senhor? É a pergunta. Por que devo confiar no Senhor? Todos nós sabemos que para nos relacionar com Deus, eu preciso desta virtude chamada confiança. É impossível nós nos relacionarmos bem com Deus se nós não aprendermos a confiar nele. Então, para início de conversa, é impossível, posso afirmar, que nós não conseguimos nos relacionar com Deus se nós não aprendermos o caminho da confiança. Confiar é algo muito importante. A confiança, ela é de fundamental importância nas relações humanas, nas relações de toda a natureza, seja ela de nível social, apenas no aspecto profissional, familiar, espiritual. Para nos relacionar bem com pessoas, é preciso confiar. Eu não posso viver bem num casamento se eu não aprender a confiar na minha esposa. E ela de igual forma a mim. Eu não posso trabalhar em um ambiente profissional com companheiros, com pessoas de trabalho, se a gente também não confiar nas pessoas. E se elas não confiarem na gente. E na nossa relação com Deus, muito mais. Por quê? Porque uma coisa é você confiar numa pessoa que você vê, que você enxerga, que você compartilha. Agora, quando se trata de Deus, as coisas se tornam um pouquinho mais difíceis, é por isso que tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque Deus é um ser espiritual, Deus é espírito. E nós ainda não o vemos. Vai chegar o dia que nós o veremos, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos de confiar em Deus nessa relação através da fé. Eu não posso receber nada dele, também doar a ele, se eu não aprender a confiar nele. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. A convicção das coisas que a gente espera, a certeza de que eu vou colocar nas minhas mãos, que eu vou pegar em minhas mãos, algo que eu não estou vendo, mas que eu acredito. E eu só posso acreditar se eu aprender a confiar. Então a pergunta que eu fiz é a seguinte: por que devo
confiar em Deus? A Bíblia responde essa pergunta. Por que nós podemos confiar em Deus? Primeiro, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando ele empenha a palavra dele, ele cumpre. É bem verdade que a gente precisa saber que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Deus não se dobra à nossa pressa, ao nosso tempo. Nós precisamos estar dentro do tempo de Deus. Aprender a viver com Ele e se relacionar com Ele, dentro desse particular, inclusive faz parte. Aprender a confiar e saber que se ainda não aconteceu o que Deus falou que vai acontecer, é uma questão de tempo. Porque a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O versículo que eu li, Paulo está ensinando, está instruindo Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo era um filho, um discípulo de Paulo, não é? Um jovem pastor que estava iniciando o seu ministério e ele inicia dentro da segunda carta escrita a ele, Timóteo, é uma carta pessoal, né? No capítulo 1, em que ele mostra a aflição que ele, Paulo, tinha por ver o jovem pastor Timóteo fazendo as coisas da forma certa. Né? Ele exorta, inclusive, a Timóteo a firmeza, a constância do ministério. Esse é o assunto que ele vai tratar dentro desse capítulo. Mas o versículo que eu li, né, eu li apenas a parte B. O versículo de número 12 faz parte de uma defesa que Paulo está fazendo, de uma dissertação que Paulo está fazendo, para mostrar a Timóteo que vale a pena confiar no Senhor. O versículo de número 11, Paulo, está dizendo para Timóteo, porque eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele está mostrando aqui que ele recebeu a autoridade divina para fazer o que estava fazendo. E o versículo de número 12, ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Então, antes de explicar para a segunda parte, a primeira, Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho consciência de que eu preciso sofrer se for necessário por causa do Senhor. E mais que isso, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldade. Eu não me envergonho, por quê? Porque eu sei, e aí ele vai explicar, porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas na sequência eu quero me aprofundar aqui e responder a pergunta, por que devo confiar no Senhor? Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando uma palavra que tem como tema por que devo confiar no Senhor. Eu encerrei o primeiro bloco mostrando a dissertação que Paulo está aqui fazendo, a defesa e, ao mesmo tempo, a explicação que Paulo está dando para Timóteo, nessa carta pessoal, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, mostrando por que ele não se envergonhava, se fosse necessário, inclusive, de ter que sofrer por causa de Jesus. O versículo diz, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho,
Por que ele não se envergonhava? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo o seguinte: eu sei com quem eu estou me relacionando. E é justamente aqui que eu quero parar com você para mostrar uma coisa muito importante. Por que tem pessoas que não aprendem a confiar no Senhor? Que está sempre duvidando de Deus? Justamente porque ainda não tem uma conversão real. Eu só posso confiar literalmente, integralmente no Senhor, se eu passar pela transformação, pela uma mudança, não é? Que nós chamamos de novo nascimento. O novo nascimento me credencia condições de quê? De me relacionar com Deus como filho. Não como estranho, como filho, como o pai e filho, como filho e pai. Você já percebeu que um filho, quando é pequeno, principalmente quando é pequeno, não é? Ele confia no pai cegamente, na mãe. Pode ver qual é a primeira ação de um menino pequeno quando ele se vê em apuros. É correr para os braços do pai, da mãe. Por quê? Porque ele sente segurança, confiança. Essa confiança que eu estou aqui usando de modo metafórico, eu estou aqui fazendo uma parábola, precisa ter com relação a mim, a Deus e a mim. E a você de igual forma. Se você quer se relacionar com Deus, você precisa aprender a confiar nele. E a confiança gera uma série de frutos. Frutos. Quem confia em Deus, a primeira coisa que acontece na vida dele, sabe o que é? Ele passa a ter firmeza. Firmeza, essa é a palavra. Por quê? Porque você acredita que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele, né? E que na hora certa, por mais que você esteja cercado de problemas, Ele saberá te ajudar. Então Paulo está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E tem mais uma coisa, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa expressão depósito, ela está associada ao quê? Paulo sabia que a relação dele com Deus era uma relação não de quem visitava Deus esporadicamente. Não, era uma relação contínua, não é? Consistente, sólida. E é por isso que Paulo foi o que foi, fez o que fez, se transformou talvez no maior evangelizador, né, depois de Jesus. Ninguém fez tanto quanto Paulo, ninguém, só Jesus acima dele, porque ele evangelizou a Ásia na época, no pequeno período que ele viveu, depois de convertido. Ele só não foi para a Europa porque foi preso, mas o projeto era descer para a Europa, ele foi preso, só que na prisão ele fez mais que se tivesse ido para a Europa, porque ele escreveu várias cartas paulinas, nós chamamos de cartas da prisão, preso. Mas eu estou preso, eu não posso ir, mas a minha pena não está presa. E ele escreveu cartas maravilhosas, 13 cartas, sem considerar Hebreus, né? Porque nós não podemos afirmar que Hebreus foi escrito por ele, 13 cartas esse apóstolo escreveu dentro do Novo Testamento. Então percebe o quanto esse homem confiava em Deus e quanto ele estava comprometido com Deus. Então essa é uma coisa muito importante. Se você quer receber alguma coisa de Deus, você precisa aprender a confiar nele. Confiar nele. Esse é o primeiro aspecto. Eu quero mostrar um segundo. Por que eu devo confiar no Senhor? Olha o que está escrito em Isaías. Isaías capítulo 64, versículo de número 4. Olha o que o profeta está dizendo. Preste atenção. Porque desde a antiguidade não ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe por aqueles que nele espera. Então, respondendo à pergunta que dá tema à mensagem, por que devo confiar no Senhor? Porque Ele trabalha por nós. Aqui está dizendo que não se ouviu, nem com os ouvidos, né, nem percebeu com os olhos, não é? Um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele espera. Aleluia! Eu tenho a convicção de que Deus trabalha por mim. E qual é a garantia disso? Qual é a convicção? Qual é a certeza? O que eu tenho como meio de provar? A minha vida.
o que eu era, o que eu sou, onde eu estava, onde eu estou, o que eu fazia e o que eu faço. Né? Isso tudo é a maior garantia, acima de tudo, para mim, é a prova inconteste de que Deus está trabalhando por mim. Ah, Deus está trabalhando por mim, e é por isso que eu consigo vencer, é por isso que eu consigo triunfar. Mais que isso, eu consigo alcançar muitas coisas que eu não alcançaria se não fosse por Ele. Então eu quero que você, na oportunidade que me ouve, lembre-se disso. Deus trabalha por todos aqueles que nele esperam. Então se você quer Deus trabalhando em seu favor, espera nele, confia nele. E a Bíblia diz, o salmista diz, e ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Não é o que você quer, é o que precisa ser feito. Porque muitas coisas Deus não faz porque não é para ser feito. Eu preciso entender isso e você também. Agora, a Bíblia está afirmando que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos concluir essa mensagem que tem como tema uma pergunta. Por que devo confiar no Senhor? Já volto com essa programação. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando dentro do tema, é uma pergunta. Por que devo confiar no Senhor? Eu, nos 2 primeiros blocos, mostrei aqui alguns argumentos bíblicos que provam por que devemos confiar nele. Mas deixa-me encerrar essa mensagem mostrando algo também que é muito importante. Eu encerrei o 2º bloco dizendo, baseado no versículo de Isaías 64, versículo 4, que diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, para você compreender essa verdade de ter Deus trabalhando em seu favor, Deus trabalhando em seu favor é muita coisa, viu, irmão? Muita coisa. Eu sei que eu não estaria onde eu estou se Deus não estivesse trabalhando por mim. Quantos livramentos nas minhas idas e nas minhas vindas Deus já me deu. Isso é Deus trabalhando. Quantas vezes Satanás intentou contra a minha alma e não pôde me derrotar? É Deus trabalhando. Quantas vezes estive enfermo e Ele me curou? É Deus trabalhando. Quantas vezes cercado por problemas eu clamei e Ele me ouviu? É Deus trabalhando. Quantas vezes criando os meus filhos, cuidando do meu lar, da minha esposa, da minha casa, eu tive dificuldades, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu? É Deus trabalhando. Quantas dificuldades na igreja, no meu pastoreio, não é? Intercedendo por famílias, por irmãos, por ovelhas que estão passando dificuldade, Deus nos atendeu, é Deus trabalhando. Tudo isso é para mim a mais poderosa e ardente prova de que vale a pena confiar no Senhor. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você busque a sua aproximação dele, porque fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai crescer, você vai desenvolver e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Para encerrar, eu quero ler para mim um dos versículos mais interessantes da Bíblia, que está, sabe aonde? No Salmo 118, o versículo de número 8. Dizem, não posso afirmar, mas dizem os teólogos, de que esse versículo aqui é o centro da Bíblia. Centro da Bíblia. Tanto para o Velho Testamento para trás, quanto para frente. O centro. Salmo 118, versículo 8, dizem que é o centro da Bíblia. Sabe o que ele diz? Preste atenção.
O versículo diz assim, ó, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse versículo dizem ser o centro da Bíblia. Pastor, então o versículo está dizendo que eu não devo confiar nas pessoas? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. A arte da interpretação da Bíblia leva-nos, né, por uma doutrina, por uma das formas de interpretação que é a hermenêutica. E você precisa conhecer, saber interpretar o texto para você não criar uma heresia. Deus jamais ia ensinar algo que Ele nos ensina na sua totalidade. Eu tenho que confiar nas pessoas. Quando a Bíblia está falando aqui, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, está falando de você confiar no seu próprio braço, na sua própria capacidade, no seu próprio eu. Porque ele é enganoso e às vezes ele pode te trair. Quando a Bíblia está falando para nós confiarmos no Senhor, é para a gente não confiar na força do nosso braço, na nossa capacidade. Porque tem muita gente que tem uma autoestima tão exacerbada, tão exagerada, que acaba exagerando. E se é problema você ter baixa estima, também é problema você acreditar demais em você, a ponto de você deixar o Senhor de lado. Tem muita gente que faz isso. Eu preciso confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É verdade que existem homens que dá para confiar, como também existem pessoas que não dá para confiar. Quando é que dá para confiar e quando não? A gente leva anos para construir um nome. Sabia? Nas nossas relações profissionais, na relação conjugal, no pastoreio, até no pastoreio. Um pastor confiável, um obreiro confiável, ele não adquire já de imediato essa confiança. Os anos de uma vida devotada, dedicada, comprometida com a casa e com a causa do Senhor é que vai levar as pessoas a confiar nele. Então veja que confiança é um negócio que se constrói, mas é verdade também que a gente pode destruí-la em minutos. Eu posso viver uma vida, como vai fazer 32 anos que eu estou militando na casa do Senhor, né? E esses 32 anos podem ser jogados fora da noite para o dia. Basta uma atitude de loucura que venha denigrir a minha imagem moral. Por isso que a gente precisa pensar muito sobre essa questão de confiança. E aí a nossa relação com Deus, ela vai crescendo ou diminuindo à medida que nós agimos com relação a Ele. Se eu me aproximo dEle e creio nele, vivo por Ele, é lógico que Ele vai me abençoar. Agora, tem muita gente que quer ser abençoada por Deus, mas não está nem aí para a vontade de Deus. Se Deus está ou não feliz ou satisfeito com o que Ele está fazendo. Quando as coisas saem dos trilhos, quando as coisas não funcionam, aí a pessoa lembra de Deus. É assim, gente. É assim que muitas vezes acontece com o ser humano. Mas chegou a hora, e é aqui que eu quero pedir, confia no Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus guiar o seu casamento, deixa Deus guiar o seu noivado, deixa Deus guiar o seu namoro, deixa Deus guiar a sua vida profissional, deixa Deus guiar a sua história. A sua história. Porque é justamente a partir daí que você vai crescer em graça. Então, lembrando, por que devo confiar no Senhor? Né? Porque nós temos uma experiência. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho uma experiência com Ele. Segundo, porque Ele trabalha por mim. E terceiro, eu confio nele porque a própria Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor, que é um Deus que não mente, que não se arrepende, né? Do que confiar na minha própria capacidade. É melhor confiar no Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê essa confiança, de tal maneira que nós possamos nos relacionar bem com Ele. Pai querido, eu acabei de mostrar por que devemos confiar no Senhor. E a minha expectativa é que os meus irmãos e irmãs que estão em sintonia com o programa Palavra de Fé venham a ser agraciados. Que eles possam receber do Senhor a graça, o poder
que nos aproxima e nos proporciona confiar no Senhor. A tua palavra diz que é melhor confiar no Senhor do que no próprio homem. A tua palavra diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. A tua palavra diz que quando nós temos essa confiança, nós nos tornamos inabaláveis. O Salmo 125, Pai, diz isso. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Meu Deus, dá firmeza ao nosso povo, dá firmeza aos nossos irmãos, que nós possamos ser como o monte de Sião, baseado na nossa fé, baseado na nossa confiança, que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Essa é a minha oração e é no nome de Jesus que eu quero te agradecer. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A minha expectativa é de que você confie no Senhor, que você possa desenvolver na sua relação um estreito relacionamento com o Senhor e que você aprenda a confiar no Senhor de uma forma que os resultados na sua vida apareçam. Vou me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembre-se de uma coisa: é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.